Olá, queridos, bom dia! Hoje é dia 31 de julho de 2022, o meu nome é Augusto e essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Continuando, hoje estamos na terceira aula, cujo título desse conjunto de aulas se chama Fundamentos da Fé. Hoje, em Fundamentos da Fé, nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia é constituída de escritos que vão de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo. A circulação de textos sagrados, em especial os antigos textos hebreus do Antigo Testamento, teve lugar logo no início da Igreja Primitiva. Nela, circulavam também de forma comum e cotidiana os textos dos apóstolos, que conviveram com Jesus ou estiveram próximos a ele, como no caso do apóstolo Paulo, escritor de tantos livros do Novo Testamento. Logo, no início dessa igreja primitiva, começou a ter importância central na vida da igreja o conhecimento e o estudo cotidiano desses textos reunidos, que seriam a base da Bíblia conforme conhecemos hoje. Por exemplo, alguns exemplos históricos. Uma Bíblia já com os 4 evangelhos chamados canônicos, esses que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, já teria sido usada e afirmada por Irineu de Lyon, um grego nascido lá do ano de 130. Então, já no século III, ali, em 200 e poucos, ele já se trabalhava, ele como erudito da igreja no seu tempo, ele já trabalhava com os 4 evangelhos conforme a gente conhece hoje. Nessa mesma época, Orígenes de Alexandria, que era um egípcio, nascido ali no ano de 185, pode ter utilizado os mesmos 27 livros presentes nas modernas edições do Novo Testamento. Esses são indícios históricos. Assim, já a partir do século IV, do quarto século, emergiu um consenso no Ocidente sobre o cânone do Novo Testamento, como é até hoje, com os 27 livros, sobre os quais a gente ainda vai falar e vai apresentar aqui. Quanto ao Antigo Testamento, apesar de que havia um consenso sobre vários livros do Antigo Testamento já no século IV, não houve para toda a Igreja Ocidental um concílio que determinasse explicitamente uma forma de apresentação do Antigo Testamento até o Concílio de Florença de 1400, olha só, muito mais de 1000 anos, 1442. Bom, eu estou falando aqui informações, algumas colhidas em algumas fontes aí de internet, mas basicamente a Confissão de Westminster e, conforme eu já falei para vocês aqui, Verdades Essenciais da Fé Cristã, de Sproul, ambas edições da editora Cultura Cristã. Vamos lá. A autoridade da Escritura Sagrada não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, o seu autor, que é a própria verdade. Viram que importante, que coisa seríssima que está sendo aí dita na Confissão de Fé de Westminster? A autoridade da Bíblia
não depende de qualquer homem ou mesmo de uma igreja. A autoridade da Bíblia repousa sobre o próprio Deus. Ele é a verdade. Não é que a Bíblia contém a verdade, que explica, não. A Bíblia é a verdade e a verdade é Deus. A igreja, por isso que a gente acabou de dizer, a gente pode concluir que uma coisa muito séria, que inclusive divide religiões no mundo. A igreja, seja ela qual for, não é infalível. Deus é infalível e se conhece a sua verdade através dos escritos que ele inspirou. A regra, esse é um ponto importantíssimo que está sendo dito. A regra principal de interpretação da Bíblia, chamada hermenêutica, né? Que é a interpretação da Bíblia, a regra principal de interpretação da Bíblia é: a Bíblia é o seu próprio intérprete. O que é obscuro em uma parte é esclarecido em outra parte, e cada trecho deve ser entendido dentro do contexto de toda a Bíblia, para que ninguém venha tirar uma parte e fazer uma interpretação exótica, excêntrica, conforme a sua própria vontade. Não, não. A Bíblia deve ser entendida como um todo. A Bíblia ela é toda coerente, ela é um sistema completo, coerente e harmonioso, né? No sentido de que a Bíblia não se coloca contra a própria Bíblia. Ah, não, em um lugar tem ideias de um tipo e em outro lugar tem ideias contrárias. Não, nada disso. A Bíblia ela é toda coerente e harmoniosa entre si, né? E a sua regra de interpretação, existem algumas regras, mas a regra sine qua non, a regra sem a qual a gente não faz nada, a regra principal é que a Bíblia é intérprete da própria Bíblia. Se você não a entendeu numa coisa num determinado lugar, leia outras coisas, que essas coisas esclarecerão aquilo que está no lugar onde você não entendeu, né? E o outro ponto importante, a igreja não é infalível, quem é infalível é Deus e as suas escrituras. O direito de interpretar a Bíblia leva junto consigo a obrigação de interpretá-la com exatidão. E aí eu destaquei aqui, está citado lá no Verdades Essenciais da Fé Cristã, né? A menos que eu seja convencido pelas Escrituras, minha consciência continuará cativa da palavra de Deus. O que não vai acontecer porque as Escrituras não vão te convencer o contrário. Muito pelo contrário, elas vão te convencer de que você está certo. Disse Lutero: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, minha consciência continuará cativa da palavra de Deus. Ou seja, eu estou sempre... A única coisa que me convence é a própria palavra de Deus que cativa a minha consciência, né? O que isso quer dizer? Devemos ler a Bíblia diante da nossa própria consciência e diante de Deus. Ler a Bíblia não é uma coisa que a gente faça assim como quem lê um romance. Ah, eu quero alguma coisa para me distrair ou para, né, me levar para um outro clima, alguma coisa que me sugira umas imagens, contar uma história interessante. Não, não, não. Lemos a Bíblia diante da nossa própria consciência e diante de Deus. Dessa forma, não é possível colocar na Bíblia nossas vontades e devaneios, porque não é disso que se trata. Em busca da verdade, nós vamos à Bíblia com um compromisso com a nossa consciência e com um compromisso diante de Deus. Ao ler a Bíblia, continuando, ficamos obrigados pela nossa consciência a admitirmos as verdades das Escrituras.
Se você for 100% coerente e verdadeiro com a sua própria consciência, não lhe restará outra alternativa a não ser admitir as verdades das Escrituras. A não ser que você se esconda de alguma forma. Não, eu não entendi bem isso. Não, eu acho que é isso, mas eu não acho. Talvez não seja. Eu gostaria que não fosse. Não, não, não. Se você for totalmente compromissado com a sua própria consciência, não te restará outra alternativa a não ser admitir as verdades das Escrituras. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom. Boa semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Semana que vem a gente continua.